Alessandra, eu fiquei dando uma olhada aqui, repito, na tua trajetória, e você é urbanista. Isso me deixou muito interessado. Qual é a tua leitura da cidade de Campinas enquanto urbanista? Eu penso que é uma cidade extremamente estratégica, mas que a gente tem um problema de liderança na gestão. Porque uma cidade das dimensões de Campinas, com um grande índice de migratório, né? Muita gente de fora, com espaços vazios, muitos voltados para a especulação imobiliária, com bairros muito vulneráveis, muito distantes do centro, que é onde se dá esses desafios que a gente tem com o transporte público, com trabalho, com renda. Eu penso que ela é muito mais gestada, porque ela olha muito para o próprio umbigo e perde, esquece que ela é uma dimensão de impacto regional. Não é possível você olhar uma gestão de Campinas sem ter um diálogo permanente de articulação territorial com a região metropolitana. Porque os nossos recursos hídricos são compartilhados, impactam na região inteira se não tem uma gestão conjunta. Essas barreiras eu estou muito preocupada, porque nós vamos criar o nosso Cantareira, não vamos resolver o problema, vamos envolver uma dimensão de investimento que é absurda, desnecessária, que no fundo só vai favorecer a especulação imobiliária, com retiradas de família que tem um uso do território ambiental sustentável, é de um grau de tragédia, com uma desculpa de uma solução para a água que não é verdadeira. Porque até 2027, o contrato que nós temos com a Sabesp, os acordos são de 10 mil milímetros cúbicos de água, e Campinas, a população de Campinas, de modo geral, consome entre 4, 6. Nós temos uma brecha de recurso, e se quiséssemos efetivamente resolver a questão hídrica, poderíamos fazer uma cantareira muito mais barato, captando água do lugar correto, sem impactar. Então, nós temos problemas aqui no município, porque a gestão municipal olha só para a cidade e no poder centrado na sua mão para essa gestão, e esquece que o que faz a nossa cidade se tornar uma metrópole, ter essa importância, são esses impactos regionais que ela dá dimensão e suporte para toda a região no nosso entorno. E fazer isso sem diálogo, para mim, é uma atrocidade. Então, eu penso que Campinas é uma cidade que tem potências fantásticas. A gente tem um dos maiores centros tecnológicos, não só porque está sendo construído agora esses espaços, mas por universidades, por inteligência científica sendo desenvolvida, que não é bem aproveitada, porque a gente também não dialoga com a universidade. Nós temos experiências dentro dos territórios mais vulneráveis, já que o gestor público não olha para mim, eu me resolvo, que não envolve tanto investimento público de uma capacidade de solução e que está tudo disperso, e aí a gente fica querendo inventar uma roda quando muitos saberes e conhecimentos já estão desenvolvidos e o que precisa de uma articulação. Então, quando eu penso gestão no município de Campinas hoje, eu penso uma gestão ampliada com os diversos setores, para todas as áreas, seja para a área do trabalho e renda, seja trabalho da saúde, seja o trabalho da educação, seja do trabalho da questão ambiental, que é um problema seríssimo, nós estamos vendo no Brasil o quanto estamos sofrendo, e aqui nós temos muitas queimadas, como tivemos na semana passada. Eu não acredito numa gestão pública que não tenha diálogo com os conhecimentos desenvolvidos, sejam eles comunitários ou científicos. Eu penso que é tudo panfletagem, como sempre foi feito. Se eu não reconheço saberes desenvolvidos no meu próprio território, e se eu não trago essas experiências para que elas sejam compartilhadas, principalmente agravadas agora com a pandemia, quando a gente tem uma previsão de PIB de 4% a 6% até 2023, vai ser difícil você fazer propostas pensando em investimentos. Você vai ter que articular o que você tem, apertar o cinto e elencar prioridades. E a nossa vai ser trabalho e renda, será saúde, educação e cultura como os 4 pontos fundamentais para a gente ter uma cidade com uma cultura de paz, com uma cultura de diálogo, e evidenciando
essa nossa potência de cidade progressista democrática que a gente tem na nossa história, mas que é apagada por governos que focam muito na sua própria pessoa e não nas pessoas que a cidade habitam e acabam não avançando e não trazendo para a cidade a potência que ela poderia já ter desenvolvido, inclusive de soberania de recursos. Quando a gente Alessandra, tem uma Sanasa, né? Alessandra, me fala uma coisa. Eu estava dando uma olhada no plano de governo, né, na primeira parte dele, do PCdoB, e logo no começo está falando em estimular isso que você está falando, estimular a participação da sociedade, particularmente os segmentos prioritários da sociedade que hoje não são ouvidos. Seria necessário trabalhar alguns instrumentos, ou criar, ou ampliar alguns instrumentos para estimular essa sociedade, esses segmentos, a participar. Como é que seria isso? Olha, no âmbito das universidades, eu acho que a gente tem que abrir um diálogo com os reitores, apresentar um programa para os reitores, as propostas e perguntar como que eles poderiam ajudar, envolvendo centros, núcleos de ciência. Eu penso que tem muita tecnologia desenvolvida dispersa. A gente tem muito conhecimento disperso. Por exemplo, a pandemia demonstrou para a gente a nossa fragilidade. Como pode a gente não ter máscaras de EPIs para os hospitais, ter que vir da China, máscara? É de uma vulnerabilidade nacional absurda. Aqui a gente tem a Medley, que é uma farmacêutica, a gente vai desenvolver vacina. Então, será que a gente não pode investir mais na produção farmacêutica aqui na nossa cidade e trazer recurso, aumentar trabalho e renda? A gente fica pensando na moradia, diversos prédios abandonados. A gente mantém um higienismo, né? A gente não quer o povo no centro da cidade, mas o povo fica disperso da cidade e aí a gente não viabiliza o acesso dele ao trabalho, porque o povo mora longe do trabalho. Quer dizer, isso é uma maluquice, não faz sentido. E com um monte de prédio abandonado no centro urbano, parecendo uma cidade fantasma. Quando a gente tem belezas centrais, né? A gente investe recursos absurdos para ficar limpando estátuas que foram apedrejadas, mas a gente não faz nenhuma iniciativa para que as comunidades que estão distantes da cidade saibam dos bens que têm, para que a cidade entenda, quando ela veja aquele túmulo de Carlos Gomes na Praça Bento Quirino, que aquilo é um patrimônio que é dela. Ela não se sente parte. Então, a cidade, as pessoas que moram em Campinas, precisam voltar a se sentir parte. Olha, eu também não tinha esse pertencimento, viu, Demival? Eu sou totalmente vinculada às ações sociais, sempre contribuí intelectualmente com a minha articulação em movimentos sociais, muito para cobrar do governo, muito para cobrar porque com a gente não acontece, porque que não, a gente não tem escuta. E foi o processo de ocupação na Fazenda Roseira que me fez centrar o meu olhar há 12 anos para a gestão pública. Entender por que não acontece. Então, a minha dissertação de mestrado parecia uma teia de rendas, porque foram 2 anos vendo o que o poder público dizia para o movimento e como o movimento se articulava para responder aquilo. E eu percebi que nós temos 2 problemas estruturantes no município de Campinas. Um poder público centralizador que não traz espaço e não fortalece espaços de participação popular. Consequência, a população não tem noção aonde está indo o dinheiro da cidade, aonde é investido, não tem transparência, quanto que é, por exemplo, Campinas é a cidade que mais investe o que é possível na área da saúde. Nós já estamos no teto. Mais de 50% quase do nosso orçamento é para saúde e educação. Se nós temos mais de 50% do nosso orçamento de uma cidade como essa, que o ano que vem a previsão era de 7 bilhões, só para saúde e educação, por que é tão precário? Não faz sentido. Mas faz. É precário porque, primeiro, não existe essa articulação regional. Segundo, a população desconhece os modus operantes. A população não sabe o que é lei de responsabilidade fiscal. Por que a gente fica vulnerável para cair num golpe dessas parcerias públicos-privados?
Porque todo o sistema, em alguma medida, é construído para a gente colocar o recurso público para fora, porque o gestor público comprometido que quer fazer, ele tem que responder para cada R$ 1 tanta coisa que é quase inviável. Agora, nós temos que enfrentar isso está na Constituição. Então, se eu vou ser gestor público, o mínimo que eu tenho que fazer é ser eu o responsável da minha parceria. Por que o nosso transporte é o mais caro? Porque não tem gestão da parte da prefeitura para com essa coligação de transporte. Quem apresenta a planilha para nós são eles. É verdadeira? Eu não construí junto, a gente não participa, a gente só paga. Então não dá mais para a gente gestar a cidade dessa forma e não dá para a população não entender o porquê não. A população tem que entender o porquê não. Alessandra, a corrupção, não só no Brasil, né, tem o ranking aí da Transparência Internacional, e que fala que tem duas formas de corrupção: no atacado, né, com o envolvimento de grandes construtoras, e no varejo. Dizem, não vou afirmar, mesmo porque eu não sei, que a maior parte da corrupção, fluxo de dinheiro, assim, para se esquentar dinheiro em vários municípios do país, é no transporte público. Dizem que as licitações são formadas em blocos. Vai ser muito interessante você trabalhar em cima dessa questão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O teu mestrado, qual foi o foco mesmo dele? De pesquisa? O meu mestrado foi sobre a ocupação da Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é um equipamento público e é onde eu experimentei por 12 anos a gestão compartilhada entre prefeitura e movimento social, sociedade civil. Era isso que eu queria saber. Enquanto administradora, né, você estava, não sei se você se distanciou agora, em função me descompatibilizei, sim. Por força de lei, né? Como é que você entende que isso vai contribuir para você enquanto executivo? Porque vai ser diferente. Até então, fora do executivo municipal. A partir do momento que você estiver no executivo municipal, enquanto administradora, você acha que você está levando ferramentas que vão facilitar e vão contribuir para que você tenha uma boa gestão na prefeitura?